Na pequena cidade de Santa Helena, uma lenda antiga circulava pelos corredores da escola e pelos bares da praça. Diziam que, em noites de lua cheia, ninguém estava a salvo da maldição que assombrava as colinas e as florestas ao redor. A maldição do lobisomem. Os moradores mais velhos acreditavam firmemente, mas para os mais jovens, como Pedro, Luana e Marcos, tudo não passava de histórias fantasiosas. Pedro, um jovem destemido e cético, estava cansado de ouvir as mesmas velhas histórias. Ele adorava explorar os mistérios da região, mas sempre zombava das lendas. Sua curiosidade o levava a desbravar a floresta, e naquela noite ele estava decidido a provar que o lobisomem era apenas uma invenção. Ele convenceu Luana e Marcos a irem com ele para uma exploração noturna. Os três amigos já haviam feito trilhas juntos antes, mas nunca durante uma lua cheia. Naquela noite, a lua cheia parecia maior do que o normal, dominando o céu com uma luz prateada que lançava sombras sinistras pela floresta. Eles se reuniram em frente à casa de Pedro, com mochilas carregadas de lanternas, mantimentos e coragem. Marcos estava inquieto desde o início, lembrando que as pessoas desapareciam durante essas noites. Mas Pedro zombou da ideia, dizendo que aquilo era uma desculpa para impedir as pessoas de invadirem a floresta. "Vamos, cara, é só uma floresta. Se houvesse algo, já teriam caçado, né?" Pedro disse, enquanto puxava Marcos para a trilha. O caminho pela floresta começou tranquilo, com risadas e conversas. Mas conforme avançavam, a atmosfera mudava. As árvores pareciam se fechar em volta deles, e o som dos galhos quebrando sob seus pés soava muito alto no silêncio. Marcos notou que o vento parou, e uma sensação estranha de ser observado o envolveu. "Não acham que está quieto demais?" Marcos murmurou olhando ao redor. Pedro ignorou, mas Luana também estava começando a sentir um desconforto crescente. Ela hesitava em seguir, mas não queria parecer fraca na frente dos amigos. Era o típico cenário de filme de terror, mas o medo real começou a se instalar quando eles ouviram o primeiro uivo. Era distante, mas profundo e ameaçador. Marcos parou imediatamente, seu rosto pálido. Luana sentiu seu coração disparar. Pedro, no entanto, riu nervosamente, tentando manter a fachada. "Só um lobo, gente. É normal, estamos na floresta." Mas até sua voz tremia. Continuaram andando, mas o ambiente ficou cada vez mais opressor. Marcos percebeu marcas nas árvores, longas e profundas, como se algo com garras afiadas tivesse passado por ali recentemente. O cheiro de sangue fresco pairava no ar, misturado ao odor de terra úmida. O silêncio foi rompido por outro uivo, dessa vez mais perto. Pedro, ainda cético, decidiu avançar. Mas logo à frente, os três amigos avistaram uma clareira iluminada pela luz prateada da lua. No meio da clareira havia algo que parecia uma velha cabana, abandonada há décadas. As tábuas estavam podres e a porta pendia de uma única dobradiça enferrujada. Sem pensar, Pedro foi o primeiro a se aproximar, convencido de que encontraria algo interessante. Ao cruzar a porta, a atmosfera era sufocante. A cabana estava coberta de símbolos estranhos entalhados nas paredes, marcas que pareciam antigas. Em um canto havia ossos, alguns de animais, outros que pareciam humanos. O cheiro de morte era forte. Luana cobriu o nariz enquanto Marcos estava paralisado, observando cada detalhe. De repente, ouviram passos do lado de fora. Algo estava se aproximando da cabana, movendo-se rápido e pesado. O chão de madeira rangia sob o peso da criatura. Pedro tentou iluminar a entrada com sua lanterna, mas a luz piscava, fraca. O uivo ecoou novamente, dessa vez tão próximo que vibrava no peito de cada um deles. Antes que pudessem reagir, uma figura sombria atravessou a porta, derrubando Pedro ao chão. A criatura era enorme, com pelo negro que brilhava sob a luz da lua.
Seus olhos amarelos brilhavam de raiva e suas garras afiadas como lâminas refletiam a luz prateada. Era o lobisomem. Pedro tentou se levantar, mas as garras da criatura cravaram em seu braço. Ele gritou de dor enquanto sentia o sangue quente escorrer. Luana e Marcos congelaram, incapazes de ajudar, enquanto a criatura rasgava Pedro com uma fúria incontrolável. O cheiro de sangue invadiu o ar. Num movimento de pânico, Luana e Marcos correram da cabana, deixando Pedro para trás. Eles correram por entre as árvores, ouvindo os gritos agonizantes de Pedro ecoando por toda a floresta. O lobisomem estava em uma caçada implacável. A adrenalina impulsionava seus passos, mas a cada segundo a criatura parecia mais próxima. Enquanto corriam, Luana tropeçou e caiu, arranhando as mãos nas pedras. Marcos parou para ajudá-la, mas então percebeu que os olhos dela estavam diferentes. Eles brilhavam com um tom amarelado. Seu corpo começou a se contorcer de forma antinatural, e ela soltou um grito que se transformou em um uivo animalesco.